aqui para gravar. Nel, Deus abençoe, fica à vontade Amém. para liberar, fluir, conforme aquilo que o Espírito Santo for Aleluia. direcionando aí. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Eu vejo esse convite como bem oportuno nessa semana, nesses dias. Por quê? Porque, amados irmãos, eu sei que todos que estão aqui são irmãos que têm buscado ouvir o Senhor e conhecer o seu coração nesse tempo que estamos, nesse momento sério da história que nós estamos aqui vivenciando. E porque é justamente hoje, né, nesses dias, estamos fazendo 5 dias da pandemia. Nós estamos fazendo agora exatamente 5 anos, perdão, né? 5 dias não, 5 anos do início da pandemia, do início do Covid-19. E ontem eu acordei com um clamor dentro do meu coração, com um grito de Adonai dentro do meu espírito. E a pergunta era: vocês entenderam o recado? Vocês entenderam a mensagem? Vocês ouviram o som da trombeta? Vocês captaram o que o Espírito disse naquele juízo? Vocês perceberam? Alguém entendeu? Houve um atalaia que estivesse na brecha para entender o recado de Deus há 5 anos atrás? E agora, irmãos, na metade dessa década, que nós estamos agora em 2025, o que o Espírito nos diz e tem dito e tem falado em muitos lugares é: outros juízos virão, outras trombetas estão por vir. Mas, irmãos, o questionamento profético é se nós entendemos o que foi tocado lá atrás. Porque me parece que esse juízo que foi tocado em 2020 era um abalo onde o Senhor estava chamando a igreja a abandonar os odres velhos e abraçar aquilo que ele quer realizar agora na igreja, na sua noiva. Era um convite para abandonarmos o velho, abandonarmos as estruturas, porque o nosso Senhor disse que ele não colocaria pano novo em remendo velho. Era um tempo de uma mudança profunda, povo de Deus, uma mudança profunda, não apenas no que tange ao externo, não apenas as mudanças externas, mas principalmente uma reforma na igreja, nessa igreja que é formada de pedras vivas, eu e você, cada um de nós passando por uma reforma profunda do nosso entendimento, da nossa mentalidade para aquilo que Deus está por fazer. E amados, a notícia ruim, e talvez alguém possa discordar de mim, mas me parece que a notícia ruim é que o recado não foi compreendido. Me parece que a mensagem que foi liberada, parece que a trombeta que tocou há 5 anos atrás não foi bem compreendida. E o fato é, nunca se houve tantos abalos e escândalos na igreja evangélica brasileira. Nunca houve tantas notícias de abuso de lideranças abusivas, de lideranças opressivas, de lideranças usando da sua posição para esmagar, manipular e controlar o rebanho do Senhor. E igreja, amados irmãos, eu sinto forte no meu coração, justamente agora na metade dessa década, eu já disse isso aqui em outros encontros, eu disse que no ano de 2019, o Senhor me disse, perdão, no ano de 2018, depois das eleições,
O Senhor me disse para contar 10 anos a partir de 2020. Nós estamos agora bem na metade dessa década. E eu sinto o convite do Espírito Santo de Deus para percebermos a sua voz, porque eu vejo que uma nova onda virá, um novo abalo vem, um novo ciclo de juízos está vindo. E, irmãos, e na medida que a gente não vai ouvindo, não vai compreendendo, não vai discernindo o falar profético de Deus, nos juízos e nos abalos, haverá uma intensificação desses juízos e desses abalos, até que alguém entre na brecha, até que alguém perceba o falar de Deus. Nos nossos dias, nós estamos bem na metade da década e o Espírito Santo ainda está cavando e prescrutando o Brasil, procurando esses atalaias que possam, então, discernir, ouvir, perceber esse falar de Deus nos nossos dias. Amados, o Senhor não está procurando profissionais da fé, nem cantores profissionais, ele está procurando intercessores, ele está procurando pessoas que vão se identificar com a sua agenda, se alinhar com a sua agenda, se alinhar com o seu plano nesses dias. Porque não diz respeito a apenas a minha denominação, mas o reino de Deus. Quantos amados irmãos, quantos abalos na igreja brasileira, quantos abalos na igreja do Brasil. O Senhor está trovejando dentro da igreja. E a pergunta é: quem está ouvindo? Quem está percebendo? A palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, no capítulo 1, eu tenho recebido essa palavra nesses dias. Ezequiel, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 1. Aqueles que estão aí com as suas Bíblias ou acompanhando em outras fontes. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. E olha essa expressão, abrir, visão. Guarde essa palavra, visão. Visão, né? Eu estava no rio Quebar, abriu-se os céus e eu recebi visões de Deus. Se nós somos um povo profético, se nós somos intercessores, irmãos, o Senhor quer nos dar uma visão coletiva, uma visão para o Brasil, uma visão para a nação brasileira. Não é uma visão para a minha denominação, não é uma visão para o meu ministério pessoal. O Senhor quer liberar uma palavra para o Brasil, para a igreja do Brasil, de presbiterianos a assembleianos, de reformados a pentecostais. Nós precisamos de uma palavra de Deus. Nós precisamos de mensageiros que tenham uma palavra para o Brasil. A igreja brasileira está dividida por nichos. Tem um pregador dos presbiterianos, tem um pregador dos pentecostais, tem um pregador dos reformados, tem o pregador do worship, da parede preta, da parede branca, da parede amarela.
cada nicho tem os seus pregadores. Deus quer levantar apóstolos e profetas que tenham uma palavra para o Brasil, para a noiva do Brasil. Chega de visões particulares que atendem interesses particulares de denominações particulares. É tempo de uma trombeta que o presbiteriano e o assembleiano vão ouvir e vão entender juntos como igreja. Nós precisamos de intercessores que se engravidem de uma palavra profética para a nação do Brasil, que recebam visões para o Brasil, que os irmãos do Acre, que os irmãos de Rondônia, que os irmãos do Rio Grande do Sul ouvirão, entenderão, perceberão, captarão, vão dizer sim, haverá um eco na nação brasileira. Quando um povo se levantar, não balançando bandeiras dos seus nichos religiosos, mas vão dizer assim, diz o Senhor, nós precisamos de visão. Nós carecemos de visão, não de achismos, não de eu acho, mas de pessoas que tenham visão. Amém? Visão. Amados, poucas vezes na Bíblia Deus aparece para um homem e fala: pede-me, me pede algo, pede algo. Eu quero dizer só 3 vezes na Bíblia que isso aconteceu. Salomão, o cego de Jericó, né? O cego pediu visão. Salomão pediu sabedoria da parte de Deus. Sabedoria, visão. Nós precisamos, e Paulo fala por poder. Paulo fala em Efésios, no capítulo 1, versículo 17, peça a Deus, eu estou pedindo a Deus por vocês, para que vocês recebam visão, recebam poder, recebam sabedoria do alto. Deus quer liberar um batismo de visão sobre nós esses dias. Uma visão que abraça a igreja como um todo. Como um todo. E aqui em Ezequiel, no capítulo 1, ele fala: eu estava às margens do rio Quebar, e eu tive visões de Deus. Olha que interessante, Provérbios, no capítulo 28, nós vamos voltar para Ezequiel, mas aqui em Provérbios, no capítulo 28, perdão, 29, errei por um número. Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, capítulo 18, diz assim: quando não há profecia, o povo se corrompe. Mas, amados, em hebraico, não é bem isso que está escrito no texto original hebraico. A palavra em hebraico é: não havendo visão profética. E olha que interessante, diz assim: não havendo visão profética, o povo não tem freio. É isso que está escrito no original hebraico. Quando não há visão, o povo não tem freio. Não tem freio, não tem limite, sai fazendo o que vem à cabeça, sai fazendo qualquer coisa, vai inventando qualquer moda, vai seguindo qualquer modismo. Um povo sem freio é um povo sem direção, é um povo que sai para todos os lados, fazendo tudo o que vem à mente.
Então, essa palavra de Provérbios é um retrato da igreja como um todo, não na sua totalidade, mas na sua grande maioria, sem visão profética. Se alguém não está vendo, se alguém não está enxergando, não haverá direção. Só pode haver profecia, só pode haver palavra profética se há visão, porque a mensagem é o resultado de uma visão. E se nós entendermos isso essa noite, nós podemos, nessa madrugada e nessa noite, depois dessa palavra, clamar: dá-nos uma visão, Senhor. Mas a Ivonete não pode ver uma coisa e eu ver outra coisa. A Dani, lá no Rio de Janeiro, não pode ver uma outra coisa e os irmãos. Não, a Ivonete, a Dani, eu, a irmã Isabel e cada um de nós precisamos receber uma mesma visão. Porque Jesus não tem um harém. Ele não tem muitas noivas, ele tem uma noiva só no Brasil. E se ele só tem uma noiva no Brasil, é necessário uma palavra profética para essa noiva. Amados, então aonde estão esses homens e mulheres que vão entrar agora num trabalho de parto para gerar uma mensagem que não vai me deixar rico, uma mensagem que não vai me deixar famoso, uma mensagem que não vai projetar o meu nome no Instagram, mas uma mensagem que vai conduzir a igreja brasileira para esse lugar que ela precisa ir? Sem, sem visão profética. Provérbios 28:19. O povo se corrompe, o povo não tem freio, não tem direção, não tem ordenança. E o lamento é esse. Amados, existe duas palavras para se definir profeta em hebraico. Elas são simples, você pode anotar, não é complicado. A primeira palavra que define profeta na Bíblia, em hebraico, é roé, R-O-E-H, roé. E a palavra roé significa o quê? Vidente. Vidente. Aquele que vê, aquele que enxerga, aquele que percebe. Nós temos banalizado o ministério profético no Brasil. Qualquer um que faz um trem esquisito, joga uma fumaça de ninja, faz um penduricalho, cospe fogo no púlpito, vira profeta. Não, profetas são aqueles que veem, aqueles que enxergam, aqueles que discernem os tempos, as épocas, as estações. Não é aquele povo esquisito, barbudo, que fala coisa que ninguém entende. Profeta é alguém. Pelo contrário, o ministério profético tem que ser o mais simples possível. Ele é aquele que vê e enxerga. Mas eu gosto mais da segunda palavra. E ela é muito interessante. A segunda palavra para profeta no hebraico é nabi. N-A-B-I. Nabi. E olha que interessante. A raiz etimológica da palavra nabi em hebraico, olha que interessante, significa ficar inchado. Inchar, inchar, jorrar, esguinchar. Eu estou tão inchado que eu jorro, eu esguicho, eu lanço para fora. Ou seja, o profeta é aquele que fica tão inchado pela visão que recebe, que libera, que jorra, que lança para fora. Ou seja, eu só posso pregar e anunciar alguma coisa se eu vi. Ou seja, eu só posso ser Roé se eu me tornar Nabi. Eu só posso falar, eu só posso mostrar o que eu vejo se antes eu fui inchado por uma visão.
por uma revelação. Amados, tem que ter muita coragem nesse tempo em que nós estamos. No tempo do like, no tempo do curtir, no tempo do Reels, no tempo dos videozinhos de corte. É necessário muita coragem entrar no lugar da presença e ficar lá até receber uma visão, até receber uma revelação. Nós mentimos, nós enganamos uma geração inteira, é tempo de arrependimento. Nós mentimos, nós dissemos para uma geração que era só ir para o evento A, era só participar do congresso B, era só ir para o evento da igreja C, que ia começar um grande avivamento. Mentimos e temos mentido, achando que algo vai acontecer no Brasil num congresso de 3 dias, aonde estão os Ezequiéis que vão para o Quebar gerar uma visão de Deus, gerar uma revelação de Deus. Achamos que revelação vem pelo iFood. Temos transformado e banalizado a palavra profética, o ministério profético. É por isso que hoje ninguém aguenta mais esse negócio de apóstolo, esse título de apóstolo e de profeta. As pessoas estão xingando, rejeitando isso. E a culpa não é delas, a culpa é desses meninos que se ungem com um título que não merece, não receberam de Deus. Estão brincando com coisas sagradas, brincando e banalizando coisas santas. Porque profeta não se faz em escola profética, profeta se demora uma vida inteira para gerar. João Batista passou 30 anos no deserto. 30 anos no deserto. Para que ele nascesse profeta. Hoje existe uma tal de, uma palavra que se usa muito, é ativação profética. E eu creio nisso. Eu creio em ativação profética. Porém, eu acredito que João Batista, a ativação profética de João Batista durou 30 anos. Né? Ele precisou ficar 30 anos no deserto para ser ativado profeticamente. Irmãos, é tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de talvez ter que parar muitas coisas e descer para o Quebar para receber uma visão de Deus. Interessante. Flávio Josefo, Flávio Josefo, o grande historiador hebreu, ele vai dizer uma coisa interessante sobre o Quebar. O Quebar, o Quebar era aquele rio aonde, segundo Flávio Josefo, os judeus iam todos os dias, às 18 horas da tarde, para chorar de saudade de Jerusalém. O Quebar era um lugar de choro, sabia, irmãos? O Quebar era um rio da Babilônia, onde eles iam para lá chorar de saudade de Sião. Visão nasce no lugar de quebrantamento. Visão nasce no lugar de saudade. Você tem saudade? Você está satisfeito com a vida cristã? Ou quando você lê o livro de Atos, você percebe que há algo a ser alcançado nesses dias? Será que alguém aqui, assim como eu, lê
a história dos avivamentos, Gales, Azusa, e sente uma saudade daquilo que não viveu, uma saudade de ver a Igreja Santa, a Igreja do Brasil, a Igreja do Brasil gloriosa, a Igreja brasileira resplandecendo a glória de Deus. Amados, o Espírito está dizendo para nós essa noite: desça ao quebar, desça ao quebar, desça ao quebar. Eu quero te dar uma visão, eu quero gerar em ti uma revelação. Eu quero produzir no teu ventre espiritual uma visão. Abra, olha que interessante, abra sua Bíblia comigo, no Salmo, capítulo 137. Salmo 137. Esse salmo foi escrito no cativeiro. Esse salmo foi escrito em Babilônia. Guarde isso, Quebar, lugar de visão, lugar de revelação. E olha como ele começa o Salmo 137, ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. O Senhor não é nostalgia, não, irmãos. É uma saudade. É uma saudade da glória. É uma saudade da presença. É uma saudade. Há um padrão. Um povo profético sabe que a igreja tem um padrão. Um povo profético sabe que a igreja ela tem um formato. Ela tem um modelo que não é terreno, que não é humano, que não é carnal, é celestial. E eu sei que o Espírito de Deus está passando pelo Brasil, está levando homens e mulheres para esse quebar espiritual, e eles estão com saudade de ver aquela igreja que Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, ela é sem mancha, ela é sem ruga, ela é sem sujeira. Há um povo que o Espírito me encontre, irmão, e te encontre também. Não vai nascer visão profética num evento, não vai. Nós precisamos de uma massa, de um coletivo de sacerdotes, de intercessores nesse lugar. Nesse lugar. Os pais estão indo embora. Os pais estão passando. Eu estou num grupo que o nosso irmão Mike Shea fez no WhatsApp mesmo. O Mike está muito doente. Ele tem estado muito doente. Eu não sei quantas pessoas aqui lembram do ano de 2001. Perdão. No ano 2000, quando Deus deu uma palavra para o Mike dizendo: Brasil, tu és o escolhido. Nós tivemos 72 horas de adoração na Páscoa de 2001. E o Mike está doente. Ele não está bem de saúde. O Senhor pode curá-lo. Mas eu fiquei pensando, Deus, quem está guardando as promessas? A Valnice fez 60 anos de ministério, esses dias atrás, comemorando 60 anos de ministério. Os pais estão ficando limitados pela idade, pelo tempo, pela saúde. E aonde estão aqueles que estão guardando? Aonde estão aqueles que se lembram?
Aonde estão aqueles que não se esquecem? Oh, Deus, oh, Deus. Aonde estão aqueles que estão lembrando de Sião, lembrando que tem uma promessa, que tem um modelo, que não é Brasília, que não é a política, mas que é a glória de Deus. E ele continua dizendo aqui: olha, as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. E nos salgueiros, olha, presta atenção nisso, gente. E nos salgueiros, que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porque aquele que nos levaram cativos nos pediu uma canção, e os que nos destruíram, que a gente ficasse alegre, dizendo: canta-nos um cântico de Sião para nós aí, canta para gente um canto de Sião. E eles fazem uma pergunta: como? Como cantaremos o cântico do Senhor, de Sião, do Senhor, perdão, em uma terra estranha? Amados, deixa eu dizer algo muito sério para vocês. Sabe por que, como diz o meu amigo Renver Hill, sabe por que tarda o pleno avivamento? Sabe por que, que a gente não está vendo o câncer sendo destruído? Sabe por que, que a gente não está vendo paralíticos andando e cegos enxergando, como na época de John Lake, Catherine Kuhlman? Sabe por que, que nós não estamos vendo a plenitude da glória de Deus? É porque só tem uma música e tem uma glória que só vai ser liberada quando nós estivermos em Sião, quando nós tivermos de fato uma igreja marchando e andando no Brasil segundo o modelo dos céus e não segundo o modelo da terra. Há uma música para ser cantada, há uma canção para ser liberada, há algo para ser derramado nesses dias que o próprio Deus está detendo, o próprio Senhor está segurando ainda para não liberar, porque ele não vai colocar vinho novo em odre velho. Ele está esperando um povo se levantar e clamar e entrar e receber visão e se levantar como reformadores nesses últimos dias, para que ele libere esse cântico novo, para que ele libere essa canção. A gente quer cantar uma música nova, mas não vai ser liberada em Babilônia, vai ser liberada em Jerusalém. Não vai vir um canto novo da Babilônia. Nós vamos ter que descer para Jerusalém. Nós vamos ter que sair de Babilônia para poder cantar o cântico novo. Amados, nos nossos cultos aqui, a gente canta música nova também, viu, irmãos? A gente canta música nova também, mas quando eu canto em espírito, em verdade, quando eu canto Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, né, do Bené, quando eu canto, quando eu canto esses cânticos, não é nostalgia, é porque essas músicas foram feitas num tempo onde o povo de Deus estava em Jerusalém, não estava em Babilônia. Ninguém gravava CD para ficar rico, para ficar famoso. Gravava CD para adorar a Deus. Quer dizer, nem era CD, né? Perdão, irmãos, era LP mesmo, LPzão. Era fita cassete. Eu canto o que Deus liberou lá atrás para dizer: eu estou aqui esperando. Eu estou esperando de novo esse novo cântico, essa terrila que vai ser liberada de novo.
essa música, esse novo cântico, essa nova expressão de louvor que vai sair das paredes da igreja, vai tocar as ruas, vai tocar as prostitutas, vai tocar os homossexuais, vai tocar os pecadores, vai tocar todo mundo, vai mudar a história, como aquele conto alemão, Flautista de Hamelin, que cantava e atraía as crianças, uma música que a gente vai cantar e os pecadores vão encher os cultos. Mas essa música não vai sair de Babilônia. Essa música vai sair de Jerusalém. Então, amado, se você está ouvindo essa palavra, ela é para você. O Senhor está te chamando para descer para o Quebar. O Senhor está te chamando para chorar por Jerusalém. O Senhor está te chamando para clamar por essa igreja gloriosa, que antes da volta de Jesus vai viver o extraordinário, vai viver o sobrenatural, vai viver a- aquilo que ninguém poderia reproduzir na força do braço. Nós precisamos de homens e mulheres para dizer: eu vi, eu vi, eu vi, eu fui no Quebar, eu tive visões, ele me deu uma palavra. E meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa: Deus vai, a igreja verdadeira no Brasil vai te ouvir. Quando ele te der uma visão e você proclamar essa visão, a verdadeira noiva do Cordeiro vai ouvir a tua voz. Ela vai receber a palavra, porque ela vai ver, ela vai perceber, ela vai discernir que o que você está falando não vem de você mesmo, mas vem do céu, vem do trono, vem da presença do Senhor. Amados, nós precisamos ir para esse lugar. Nós precisamos ir para o Quebar, porque não é tempo de inventar, porque não é tempo de produzir por si mesmo, é tempo de gerar, é tempo de copiar os céus, de imitar os céus e não inventar algo novo. Eu sei que nem todos querem ouvir essa mensagem, eu sei que nem todos querem ir para o Quebar, porque Quebar é um lugar estéril aos olhos dos homens. Quebar é um lugar improdutivo aos olhos de muitos. Falar de descer ao Quebar, falar de esperar em Deus, falar de ficar na presença de Deus é muito desafiador e até trazer sobre si o ódio numa geração que quer ação. Eu também quero ação, eu também quero ver muitas coisas acontecendo nesses dias, mas eu sei que nada vai acontecer que de fato seja de Deus, se não nascer deste lugar, se não brotar deste lugar. Eu já disse isso aqui, vou repetir. João Batista não fez nenhum milagre. João Batista não ressuscitou nenhum morto. Mas quando ele pregou no deserto, segundo Flávio Josefo, era 40.000 pessoas por mês. No deserto. No deserto, 40.000 pessoas por mês, um ministério de 6 meses. Um homem ficou 30 anos sendo preparado para um ministério de 6 meses. João Batista não ressuscitou nenhum homem. Ele fez uma coisa maior. Ele ressuscitou uma nação inteira.
e preparou Israel para receber a mensagem do Evangelho. Amado, o Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: não te preocupes com o tempo. Não te preocupes com a demora. E não te preocupes com a espera, que tem até desanimado o teu coração. Fica no quebar o tempo que ele te colocar. Porque quando você sair de lá com uma mensagem de Deus, você vai abalar cidades inteiras. Você vai abalar cidades. Porque Deus não precisa de muito tempo para mudar a história. Mas ele precisa sim de homens e mulheres que entrem na brecha, que estejam nesse lugar. Ezequiel estava no Quebar. Ezequiel recebeu visões de Deus. E sabe o que Ezequiel viu? Ele viu uma coisa muito doida. Ele viu 4 rodas. E essa roda era esquisita, viu, irmãos? Ela era uma roda, e dentro de cada roda tinha mais uma roda, tinha mais uma roda, e tinha outra roda, outra roda, outra roda. E essas rodas eram cheias de olhos. Eu vejo muita gente falando, eu queria tanto ter uma visão de Deus. Prepare o teu coração, faça um exame com um cardiologista, porque as visões de Deus são terríveis para a carne. As visões de Deus são terríveis. Homens ficavam com febre, homens ficavam de cama quando tinham visão de Deus. Imagina você vendo rodas gigantescas, e essas rodas tinha muitas rodas dentro das rodas, e todas elas com óleo. E, para ficar mais esquisito, tinham seres que, se você visse, você ia repreender em nome de Jesus. Se você visse um querubim desse dentro do teu quarto, você ia dizer, está repreendido em nome de Jesus. Porque ele tinha corpo de homem, braço de gente, pé de bezerro, 4 rostos, asas e cheios de olhos. Não é os anjinhos gordinhos não é aqueles anjinhos gordinhos de Aleijadinho, não. Quem já foi no Ouro Preto lá, Tiradentes? Aqueles anjos gordinhos, barroco. Não é não. É terrível. É terrível. E havia raios, e fogo, e trovão, e relâmpago, e fogo corria, e raio corria, e trovão corria, e tudo. Agora, sabe o que é mais tremendo? É que essas rodas, elas eram as rodas do trono de Deus. É um trono carruagem. Não é um trono que está fixado no chão. Não é um trono que está parado. Não é um trono estático. É um trono carruagem puxado por querubins. A mãe de José falou, eu que só vi uma luz já cair no chão, imagina. É, minha irmã. João! Sabe João, aquele que deitava no peito de Jesus? E eu vou confessar minha inveja, tenho mesmo, orem por mim. Eu tenho uma inveja de João, orem pela minha vida. Aquele João que deitava no peito de Jesus, quando viu na ilha de Pátimos, ele caiu como morto. Amados, o Senhor quer nos fazer cair por terra. O Senhor quer nos dar uma visão que vai derreter a nossa carne. O Senhor quer nos dar uma visão que vai impactar as nossas vidas. Mas não acaba aí. Olha que coisa tremenda. No versículo 12 de Ezequiel, olha o que ele diz aí. E cada qual andava diante do seu rosto, e para onde o espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando andava. Olha que coisa tremenda. Esse trono carruagem
tremendo, terrível, puxado por esses seres tremendos e terríveis, por esses querubins. Esse trono tinha um cocheiro divino, chamado Espírito Santo. Irmãos, se Deus coloca o Espírito Santo para conduzir o seu próprio trono, quem é você para viver sem a direção do Espírito? Quem é você para tomar suas próprias decisões? Se o próprio trono de Adonai é conduzido pelo Espírito, quanto mais as coisas que diz respeito à minha vida e à sua vida, irmão, quanto mais as coisas que dizem respeito à obra de Deus na terra. E aí eu chamo a mim e a você para uma reflexão. Quantas decisões você já tomou na sua vida sem o Espírito? Quantas coisas você já vendeu, já comprou? Quantas alianças você já fez e desfez sem a direção do Espírito? E nós entramos em crise, culpamos o diabo, o capeta, os outros, sendo que nós não tivemos uma visão da glória de Deus. Porque nós não estávamos no Quebar, porque nós não vimos o trono, porque nós não vimos como a coisa acontece, porque nós não vimos a dinâmica dos céus. E por isso somos o cocheiro da nossa própria vida, somos os condutores das nossas próprias decisões. Perceba, a primeira coisa que Deus vai te mostrar é quem governa, é quem manda, é quem conduz, é quem Ele é. Meus amados, meus atalaias, irmãos do Senhor, amados irmãos, às vezes nos perguntamos por que certas promessas demoram, por que certas coisas não acontecem. É porque Ele está esperando nós descermos para o Quebar e descobrirmos quem manda, quem governa. Ora, como a igreja vai poder caminhar para o avivamento final e a última colheita, se não há homens e mulheres que não tiveram uma visão dessa condução divina? Ah, meu amado, teu melhor amigo aí do teu lado, esperando para conduzir tua vida. O Espírito Santo, o Paracleto, o nosso intercessor divino. Amado, porque o que é a igreja senão o ajuntamento dessas pedras vivas formadas por mim e por você? Ele precisa de um povo que, assim como os querubins, só vão para onde o Espírito determina que eles vão. Sem visão, o povo se corrompe. Sem visão, o povo não tem freio. E dentro dessa palavra, eu quero trazer uma mensagem sobre unidade aqui. Muito sério, eu já estou terminando, mas segura aí, mais um pouquinho. Um dia, um dia, Moisés, Miriam e Arão deram uma coragem neles lá
deu um surto lá em Miriam e Arão e eles resolveram enfrentar Moisés. Eles resolveram, como diz aqui no Goiás, irmãos, eles entraram numa querência lá, numa querela com Moisés por causa de Zípora. Lembram disso? Ah, se casou com uma mulher estrangeira. E aí Deus olhou que a situação, desceu no tabernáculo e chamou os três. Como diz aqui no Goiás, chamou os três para um D de prosa. E falou: Miriam, Arão, deixa eu falar um negócio com vocês. Para um profeta, eu falo por sonho e por visão. Com Moisés, eu falo face a face. Como é que vocês não tiveram coragem de enfrentar Moisés, assim, na frente do povo? Vocês estão loucos? Miriam ficou leprosa na hora. Arão entrou em desespero. Moisés, que era o homem mais manso da terra, intercede pelos irmãos. E aí o que acontece? Miriam fica leprosa e qualquer ordenança tem que ficar fora do arraial até ser purificado, não é? Para poder voltar para o arraial, correto? 1 milhão de pessoas teve que ficar parado 7 dias por causa de uma pessoa. Amado, se isso não te faz tremer, está chegando um tempo que se um tiver leproso, ninguém vai avançar. Muitos que já estão preparados não estão avançando porque está esperando os leprosos ficarem curados. Amados, é um tempo muito sério. É um tempo muito grave. É um tempo muito sério porque com quem você vai andar? Com quem você vai fazer aliança? Com quem você vai caminhar? Não há mais tempo de seguirmos os nossos achismos e nossas emoções. Se até o trono de Deus é conduzido pelo Espírito de Deus, é tempo de uma obediência, de uma submissão nunca antes vista na história. É tempo de um alinhamento e de uma intimidade tão grande com Adonai, que você não dará um único passo, você não vai vender uma balinha se o Espírito não estiver andando na sua frente para essa direção. Se o Espírito falou contigo, você vai entender que é tempo de nós olharmos agora para nós mesmos. Falarmos: Deus, quem conduziu a minha vida até aqui? Quem conduziu minha vida nos últimos 10, 20 anos? Foi eu mesmo? Ou como os querubins eu segui completamente a direção do Espírito? As decisões que eu tomei, Senhor, elas foram realmente guiadas pelo Espírito? Eu segui o Espírito ou segui as minhas próprias impressões? A boa notícia é: o Senhor tem poder para realinhar seu caminho, para realinhar o que foi perdido e te colocar de volta no centro da vontade dele. Hoje é dia de nós voltarmos. Por isso ele está chamando eu e você, irmãos, para o Quebar, porque ele quer realinhar, ele quer mostrar quem ele é, ele quer mostrar para nós quem manda, ele quer mostrar para nós como as coisas no céu funcionam.
para que a gente possa, então, ajudar a igreja a cumprir o seu propósito. Agora, para terminar mesmo, eu não vou abrir lá, né? Depois você pode anotar, depois você lê, em Cantares, no capítulo 8, se não me engano, versículo 5. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Cantares 8, versículo 5, fala assim. Alguém pode confirmar depois aí para mim se é isso, se é 5 mesmo. Fala assim: quem é essa? Quem é essa que sobe do deserto? Quem é essa que vem do lugar da provação, do lugar da prova, do lugar da espera, do lugar do quebrantamento? Quem é essa que vem do lugar da sequidão, do lugar aonde é necessário esperar em Deus? E sabe como é que ela vem? Do deserto, que eu sempre falo isso, que deserto é o salão de beleza de Deus. Deserto é o lugar que Deus te embeleza, que Deus te prepara. Quem é essa que vem do deserto recostada? Quem é essa que sobe do deserto e ela vem recostada no ombro do amado? Quem é essa que vem apoiada nele? Quem é essa que vem confiada nele? Quem é essa que sabe que não tem nada nela mesma? Quem é essa que sabe que não tem força em si mesmo? Quem é essa que sabe que não é internet, que não é rádio, que não é televisão, que não é dinheiro? Essa que vem encostada no amado, apoiada no amado, confiada nele e não nela mesma? É a noiva, é a igreja dos últimos dias, que não vai se apoiar em Babilônia, que não vai se apoiar em político, que não vai se apoiar em estruturas humanas, mas vai se apoiar no ombro do amado, que vai vir linda e bela do deserto, porque resolveu confiar e se apoiar no amado. Essa é a igreja que está vindo agora. Ela não está vindo de um lugar de beleza humana. Ela não está vindo dos grandes palácios. Ela não está vindo das grandes estruturas. Ela não está vindo dos jantares requintados das grandes denominações. Ela está vindo do deserto. Ela está vindo do deserto, do lugar onde não dá para plantar um pé de alface. Você tem que esperar o maná cair do céu para recolher e comer. É essa noiva que está sendo preparada nesses últimos dias. Meus queridos irmãos, não tenha medo. Desça para o Quebar. Vá para esse lugar. Porque Deus quer realinhar a tua vida pessoal. Deus quer realinhar alianças. Deus quer realinhar amizades. Deus quer reestruturar toda a sua vida. Deus quer te mostrar quem Ele é. Deus quer revelar a glória dEle, o trono dEle, a soberania dEle, para que você possa sair do Quebar. E aqui no capítulo 2 de Ezequiel, para terminar mesmo agora, né? Eu já falei que vou terminar, tem meia hora. E aqui em Ezequiel, no capítulo 2 versículo 1, fala assim: Filho do homem, ponte de pé, e eu falarei contigo. Agora, Ezequiel, que você teve visão, que você viu a minha glória, que você viu a dinâmica do meu trono. Então, Deus está nos preparando para esse momento e para essa hora. Eu queria liberar uma palavra de oração por mim e por você. Porque eu também, eu sou rebelde, irmãos. A minha natureza é rebelde. Eu sou duro. Eu sou rebelde. Eu sou independente. Eu também, eu não estou pregando para vocês. Eu estou pregando para mim também. Primeiro, antes de tudo, porque eu sou essa pessoa que preciso me encurvar agora. Eu preciso descer para o quebar. Eu preciso de visão. Eu preciso ter meus olhos abertos. Tomei decisões
fora do Senhor. Eu tomei muitas decisões esses últimos anos, que eu creio que não vieram do Senhor, da minha mente, mas agora é tempo de voltar. Senhor, eu, eu oro agora por mim e pelos meus irmãos. Eu clamo agora para que o Senhor abra os nossos olhos, para que o Senhor conduza a mim e meus irmãos ao Quebar, para que o teu Espírito agora fale ao coração de cada irmão que está aqui agora nesse encontro aqui virtual pelo Zoom, mas o Senhor não é virtual. O mesmo Deus que está com a Ivonete, está com a Dani no Rio, está com a minha irmã Isabel, com a minha irmã Jusileia, irmão Maico, irmã Maria Auxiliadora, irmã Nádia, irmã Sandra, irmã Paola. O mesmo Deus está com cada um. Leva-nos a esse lugar. Deus, o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Nós estamos aqui dizendo, Deus, nós temos conduzido muitas coisas, mas nós queremos ser essa noiva que vai vir recostada no ombro do amado. Nós queremos ser esse povo que, na semelhança dos querubins, é conduzido pelo Espírito de Deus. Ó Senhor, nos ajuda. Ó Senhor, nos leva a este lugar. Ó Deus, perdoa a nossa independência, a nossa rebeldia, a nossa rebelião. Senhor, a nossa pressa, a nossa urgência carnal. Perdoa, Deus, ó Deus, em nome de Jesus, nossos achismos. Ó Deus, porque o Senhor quer liberar um cântico novo, mas tem que ser em Sião e não em Babilônia. Faz de nós esse povo que vai descer agora para o Quebar. Faz de nós agora esse povo que vai para esse lugar, não para ficarmos famosos, mas para que a gente seja esses profetas que vão liberar uma palavra que vai alinhar a noiva do Senhor para o casamento. Ó Senhor, que essa noite seja apenas um start de um tempo de profunda reflexão e quebrantamento e arrependimento, para que o Senhor nos dê uma visão profética, uma palavra profética que vai mudar a história, vai mudar a minha casa. Deus, o dia que eu tiver uma visão, o dia que eu e meus irmãos tivermos de fato uma visão do trono, a minha casa vai mudar, o meu bairro, a minha vizinhança, a minha cidade, a minha comunidade local. Deus, batiza meus irmãos agora com essa coragem e essa perseverança de ir para esse lugar, para que os nossos olhos sejam abertos. O que o Senhor mostrar para mim, mostra para eles também. E que o Senhor mostrar para eles, mostra para mim também. Posiciona-nos agora, alinha-nos agora, socorre-nos agora. Leva-nos para esse lugar, tira-nos do vinho falso, tira-nos da alegria falsificada e nos leva para o lugar onde nós vamos ter visões de Deus. Pai, eu oro por nós. É uma palavra simples, pequena, mas aquilo que veio de Deus permaneça no coração dos meus irmãos para esse tempo. Pai, essa é a minha oração. Esse é o meu clamor por nós, porque o Brasil está esperando esses homens e mulheres que terão visão de Deus. O Brasil está esperando. A igreja brasileira necessita desse povo. E nós queremos terminar essa oração dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu oro e para que aquilo que eu falei, que veio de Deus, possa permanecer no coração dos irmãos e que nos próximos dias e semanas você possa experimentar algo novo,
algo diferente, um ciclo novo, uma estação nova, profética de fato, para a glória do Senhor e para a esperança da Igreja do Brasil. Deus os abençoe e que permanecemos nesse lugar. Aleluia. Onete. Amém. Obrigado, Pai, por escolher. Ah, Jesus, por essa Ó, palavra. Obrigado, Jesus. Daniel, eu estava aqui orando e vi a relação que tem hum, desse texto de Provérbios que fala que aquele que não tem a visão profética, ele é como quem não tem freio, né? isso, E você falou sobre a visão de Ezequiel, que tinha um cocheiro, né? O próprio Espírito Santo ali puxando. isso, essa carruagem, É, porque eu imediatamente eu vi, né, ali um cavalo sem freio, é sem alguém ali, né, montado no cavalo, sem alguém puxando ele, né? isso, Sem, sem um cocheiro governando, né, o cavalo. isso, E então tem total relação entre os dois textos, né? é, Isso enfatiza, né, aquilo que o Senhor quer nos falar, nos ah, ministrar nessa noite. aleluia, Amém. E assim como você mesmo, né, reconheceu e uhum, disse, também eu falo a mesma coisa. Deus tem misericórdia também de mim. é, Tem misericórdia de nós, de cada um de é, nós. amém, amém, Aleluia. Muito obrigada, Daniel, pela sua disposição, né, de vir aqui e repartir aquilo que você tem recebido, que você tem ouvido da parte do Senhor. amém. Ivonete, estamos aqui, né? Não temos nada, mas aquilo que temos, né? Sempre que Aleluia. puder, né? Sempre que vocês sentirem essa necessidade, você pode me mandar mensagem, a gente está aqui para servir os Amém. irmãos. Muito Aleluia. obrigada, meu irmão. Muito obrigada. Deus abençoe muito a sua vida. Nós somos muito gratos pela sua amizade, né? Por estar aqui com a gente nesse grupo, sempre Amém. servindo e nos despertando para aquilo que o Senhor quer para nós, né? Como um povo profético nesses dias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu queria abrir oportunidade para uma pessoa falar, acrescentar, perguntar. Dani, Só, só vou agradecer. Muito obrigada, Dani. Muito bom ouvir sua voz, ouvir você falando, Hum, ensinando, amando. Muito tempo que eu não ouvia, apesar da gente falar, hum. ouvir a voz é diferente. Amém, Bom, Dani. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Maria, você quer falar? Só agradecer Amém. Amém. e abençoando. Glória a Deus. Amém. Jússi, mais alguém quer falar? Sandra, Amém, pessoal. Vou falar aqui um pouquinho. pastor Maico, pode falar, pastor. Então, eu peguei a partir do minuto 20 aí do horário, não sei que horas começou, mas eu e minha esposa estávamos aqui acompanhando e realmente é assim que a gente se encontrava, sabe? A gente pastoreia a igreja aqui, mas muitas vezes a gente vai no automático, né? Vai bem como você falou, né, Ivonete, né? Como se precisa de Sem freio, sem freio. freio, né? Vai do nosso jeito, vai. E até a gente estava conversando ontem, sabe? Eu e ela. Porque assim, quando você pega para fazer, a unção é de Deus e você chega, eu tenho que pregar. Aí Deus vai dar a palavra, vai fluir, né, vai mover, pessoas vão ser curadas, mas parece que falta alguma coisa, sabe? E essa palavra, esse entendimento foi muito forte para nós aqui. A gente está impactado realmente, né? Amém. E
bora pro quebar, né? Outro que A não gente vai entendeu, dormir. né? Muito preciso, né? Muito preciso. Muito obrigado aí, meu irmão, por essa palavra, né? Amém, Glória a pastor Marcos. Deus. Amém, pastor. Que Deus abençoe vocês aí. E, né, que vocês sejam esses pastores corajosos mesmo, né? De realmente seguir a voz de Deus, né? E que às vezes a voz de Deus ela vai, às vezes, mandar a gente por um caminho contrário, né? Ao mais fácil, ao mais rápido, né? Mas glória a Deus pela vida de vocês e que você e sua esposa aí possam continuar ouvindo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Jússi, Amém. Amém. você queria falar, Jússi? É, acho que eu queria agradecer mais, na verdade, porque desde que eu conheci o pastor Daniel Neiva, minha vida mudou 360 graus, assim, e a nível espiritual, a nível de decisões. E eu decidi, ano passado, eu fiz uma aliança realmente com o Espírito Santo, que eu nunca tinha feito. Às vezes a gente faz aliança com Deus, aliança com Jesus, mas com o Espírito Santo não. E ano passado eu entrei numa aliança com o Espírito Santo, de dizer, Senhor, eu quero ser guiada por Ti, Amém. eu quero que todas as minhas decisões não sejam minhas, sejam Tuas, eu quero que o agendamento dos céus comece a acontecer na minha vida, eu não quero ir em casa de ninguém que o Senhor não me mandar, eu não quero viajar para onde o Senhor não quer que eu viaje, eu não quero fazer nada sem a Tua permissão. E o Senhor foi me guiando realmente, e eu entendi muito bem a diferença da igreja de Vasti, que eu aprendi com o pastor Daniel, e a igreja de Esté, né? E hoje tudo que ele falou tá tudo assim só confirmando aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou entendendo de Deus, aquilo que realmente o Senhor tem feito na Bastante. minha vida. É só realmente uma confirmação. Chegou, já chorei nessa oração. Não vou dormir de novo, né? Mais uma noite que ele vem que eu não durmo. Isso que eu falo, quem está aí não vai dormir. Amém, minha irmã. Então, Amém. profeta, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer realmente. E eu quero lhe dizer que aqui a atmosfera da minha casa tem mudado. O meu ambiente, aqui da minha comunidade já tem mudado, né? Eu Glória a Deus. louvo a Deus, porque tudo isso eu tenho aprendido nessa torre, nessa base, com Amém. Glória. grandes homens que o Senhor tem levantado. Então, eu Ah, quero agradecer que a recompensa do Senhor venha sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Obrigada. Deus te Sim. abençoe também. Amém. Sim, Daniel, nós te agradecemos e oramos para que o Senhor, né, Amém. possa derramar essa recompensa, né, a graça, graça de Amém. profeta, né, Glória a Deus. Glória a sobre, Deus. sobre a Amém. sua vida. Amém. Ivonete, então Amém. que Deus te abençoe. Que Amém. abençoe a todos e estamos aí. E estamos juntos. E estamos juntos. Aleluia. Deus abençoe, gente. Um abraço. Shalom para quem não for Bom, dormir. Bom, até Boas mais aí. horas de oração aí. Deus abençoe. eu tinha um pastor que dizia que a santa perturbação do Espírito seja com todos. Todos. Glória a Deus. Deus Shalom. abençoe. Shalom. Deus abençoe. Falou. Shalom, É, gente. Deus te abençoe também. Tchau, tchau, Tchau. gente. Deus abençoe. Shalom.